Olá pessoal, hoje vim trazer um vídeo e falar um pouquinho sobre a graça de Deus e sobre a lei, né, para explicar um pouquinho sobre o que é graça e o que é lei de Deus. Então, para nós entender um pouquinho da lei do Velho Testamento e entender a vida de Jesus Cristo, né, a graça, né. Se você gostar do nosso vídeo, dê o seu like, né, inscreva no canal. Bora lá pro vídeo então. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, né, no capítulo de Romanos. Romanos é capítulo 8, né? Quero falar um pouquinho sobre a graça, né, que Paulo explicou ali. Mas para que nós podemos entender um pouquinho sobre essa graça, o que Cristo veio trazer, né? E o que era no passado, por que as coisas mudaram, né? Que antigamente era de um jeito, havia muitas guerras, né? Em nome de Deus, muitas batalhas, muitos conflitos. É porque estava no tempo da lei, então eu quero explicar um pouquinho sobre o que era a lei e o que é sobre hoje, né? Que a partir de Cristo veio a graça, né? Aí caiu a lei. Então eu quero explicar um pouquinho sobre isso e a palavra de Deus que nós vamos ler hoje, que Deus nos permite, né? Que pela graça de Jesus Cristo, trazer hoje essa palavra, capítulo 8 de Romanos. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar, para você entender melhor que eu não estou falando de mim, mas estou falando da palavra de Deus, aquilo que está escrito, né? Aquilo que é espiritual, aquilo que é amor de Deus, aquilo que é virtude de Deus. Então, primeiro versículo, vamos fazer leitura, diz o primeiro versículo: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo aqui já chama atenção, né? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que quer dizer a palavra estar em Cristo Jesus? Será que é somente eu aceitar Jesus, confessar com a minha boca, aceitar Jesus e dar tudo resolvido na minha vida? A palavra está dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas estar em Cristo Jesus é aceitar os mandamentos de Deus, é aceitar a luz de Deus, é aceitar o amor de Deus, é andar em conformidade com a vontade de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Isso é estar em Cristo Jesus. Não quer dizer que eu esteja em Cristo Jesus só de boca, né? Só de palavras. Eu estou em Cristo Jesus, eu sou crente, pronto, acabou. Não é isso, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que seguir os seus mandamentos, temos que cumprir a sua vontade. Entender e compreender e cumprir a vontade de Deus, estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos, de acordo com o amor de Deus, com a espiritualidade, praticando o amor ao próximo, né? Praticando a luz de Deus em nossas vidas. Então, por isso, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui já está dizendo a palavra, né? Não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então, o que é andar segundo o Espírito? Segundo o Espírito é fazer a vontade de Deus. É ajudar o próximo. Às vezes deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do próximo, porque nós precisamos ajudar ele. Precisamos negar nós a si mesmo para poder trabalhar, para poder fazer um trabalho de espiritualidade e ajudar o próximo, né? Então, andar segundo o Espírito, compreender a lei de Deus, compreender a vontade de Cristo e não andar segundo a carne, né? Julgando ou fazendo coisas erradas. Mas nós devemos fazer sim a nossa parte, devemos andar de acordo com Cristo, aí não tem condenação. Por que não tem condenação? Por que essa palavra é complicado de entender? Muitas pessoas não compreendem porque fala o versículo, mas a pessoa pega o pé da letra, mas quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação, é só crer e pronto. Mas não é assim, nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que andar de acordo com a vontade de Deus, com o amor de Deus. Então, se Deus é amor,
Nós devemos praticar o amor. Deus é luz, devemos praticar a luz, né? Devemos andar na luz. Deus é justiça, devemos praticar a justiça, né? Então, temos que fazer o bem o tempo todo, praticar a luz o tempo todo, fazer o amor o tempo todo. Amor ao próximo, amor a Deus, amor à nossa vida, amor à nossa família, amor ao planeta. Então, temos que entender o que é estar em Cristo Jesus, para que nós possamos andar na espiritualidade. Aí o versículo 2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida. Então aí nós temos que entender que quando Cristo veio, ele trouxe o Espírito de vida. Ele veio pela vontade de Deus, veio fazer um ensinamento conforme a vontade de Deus, veio fazer uma obra explicando sobre a vontade de Deus e sobre a bênção de Deus sobre o ser humano. Então ele trouxe consigo, pela vontade de Deus, o Espírito de vida. Então diz o versículo que o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por que me livrou? Por que fala na lei, né? Por que me livrou da lei? Então nós vamos entrar nesse assunto agora. No versículo 3. Porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, visto aqui, no versículo 3, que a lei de Moisés, nós poderíamos ser salvados pela lei de Moisés, mas era diferente da graça. A lei de Moisés, nós tínhamos que cumprir os 10 mandamentos. Então, nós estávamos debaixo da lei. Nós tínhamos que cumprir todos os mandamentos de Deus. Toda a lei de Moisés nós tínhamos que cumprir, porque senão nós não tinha como se salvar. Não tinha como receber o perdão, como receber a anistia da nossa vida. Porque a lei, diz a palavra, que quem pecasse um pecado da lei, não obedecesse um mandamento da lei, era como se não tivesse obedecido nenhum mandamento. Então, se cometesse homicídio, seria apedrejado. Morreria por morte de apedrejamento, porque não cumpriu um mandamento da lei. Então a lei não tinha escape, tinha que cumprir os 10 mandamentos para se salvar, para alcançar o seio de Abraão, para alcançar o paraíso, né? Naquela época ali que era o seio de Abraão, que as pessoas iam se encaminhar das almas, né? Então para alcançar o seio de Abraão, teria que cumprir os 10 mandamentos, ser justificado pela fé, obedecendo a toda a lei de Deus, porque Abraão foi justificado pela fé, não tinha lei ainda. Então pela fé ele alcançou a salvação em Deus, alcançou a paz em Deus, alcançou o amor de Deus. Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Mas a partir da lei de Moisés, todo aquele que tinha que alcançar a graça, que tinha que alcançar a salvação, alcançar a misericórdia, ele teria que se arrepender dos seus pecados e obedecer toda a lei de Deus. Então a lei era severa. Então diz a Bíblia que a lei estava enferma, ela não era completa para a salvação. Ela ajudava a pessoa a se salvar se cumprisse toda a lei de Deus, porque os tempos eram diferentes. Então por isso existia, né, esse sistema da lei. E diz no versículo 3, né, portanto, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aí o que Cristo fez? Trouxe a graça e condenou o pecado na carne. Então, se nós vivemos segundo a carne, nós estamos no pecado, estamos nas coisas ruins, estamos na morte, estamos não agradando a Deus, porque a carne não pode agradar a Deus. Que a obra da carne é para nós ter uma vida saudável, nós viver, devemos cuidar do nosso corpo, né, tratar bem no nosso corpo, cuidar da alimentação. É para nós viver uma vida física.
mas não andar segundo a carne, praticando aquilo que não devemos fazer, que é a injustiça, que é julgar, que é cometer pecado, cometer homicídio, falar mal do próximo. Então tudo isso leva ao pecado da carne. Mas Cristo, ele fez condenando o pecado da carne, condenou o pecado na carne. Por isso, vamos adiante, para nós entendermos, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Veja bem, o que Deus fez? Enviou seu Filho Jesus Cristo para que condenasse o pecado na carne e para que se cumprisse a justiça. Diz o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne. Eu vejo que fala na carne de novo, né? Se cumprisse a lei, como que a lei ia se cumprir em nós? Não podemos andar segundo a carne, porque senão a lei não se cumpre em nós. Porque a lei tem que cumprir os 10 mandamentos, né? Tem que cumprir toda a lei. Então, Jesus condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são guiados pelas coisas da carne não são segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são guiados, a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, aqui a palavra está dizendo bem claramente que a inclinação da carne é morte. Não tem outro caminho. Se nós pecarmos, né, que todos somos pecadores, todos temos falha, todos vamos cometer erros, mas por isso que tem a graça, né? Que na graça de Cristo é diferente da lei. A lei não tinha misericórdia. Errou o mandamento, está condenado. Aí Cristo trouxe o Espírito de vida livrando da lei do pecado e da morte. Então, Cristo dá mais oportunidade para nós. Se nós pecarmos, Ele nos ajuda. Ele se esforça para nos ajudar, entender aonde foi que nós erramos e se arrepender, né? Se arrepender daquele pecado, daquele erro e consertar a nossa vida. Se nós estiver de acordo de consertar a nossa vida, de se arrepender daquele mal, Cristo vai nos ajudar e nós vamos conseguir o perdão, porque estamos debaixo da graça. E Deus é amor. Deus se manifestou como amor. A revelação de Deus em Cristo Jesus é amor. É bondade, é misericórdia, é paz, é salvação. Então, se nós se arrependermos de nossos pecados, de nossos erros, porque nós podemos ver que se nós erramos, fizemos uma coisa errada que não agradou a nossa própria consciência vai acusar, né? Nós vamos ficar pesado a nossa consciência. Mas fiz uma coisa ruim, fiz uma coisa errada e está me pesando a consciência. Então nós temos que corrigir isso. Tirar aquele peso da consciência, se perdoar, tentar consertar aquilo que nós fizemos de errado e fazer o bem. Então, se nós seguirmos o caminho da carne, leva para a morte. Mas no versículo 6 diz que porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se nós inclinarmos para as coisas do Espírito, nós vamos ter vida e paz, e vida eterna, vida com abundância, porque nós fizemos o bem, nós praticamos o amor, praticamos a espiritualidade, andamos na luz, andamos na paz de Deus. Então veja bem que é vida e paz aquele que anda segundo o Espírito. Vamos mais adiante, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja bem, né? Então, o que é carne? Tem uma palavra que Jesus falou na Bíblia, que diz que a carne para nada se aproveita, né? Então, se nós vivemos segundo a carne, o que leva essa convivência segundo a carne? É inimizade contra Deus. Não pode ser a favor do Espírito, porque estamos vivendo segundo a carne, só nas coisas material, buscando só as coisas material,
querendo enriquecer, trazer o bem, não é que seja mal enriquecer, mas estamos só focados em riqueza, em bens materiais, vivendo segundo a carne. Mas aí, quem vive segundo o Espírito é vida e paz, mas a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque diz no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí a Bíblia é bem clara, né? Então não tem esse meio termo aí. Eu acho, talvez, quem sabe, né? Devemos ter certeza, né? Então, vós, porém, que não estáis na carne. A Bíblia é bem clara nisso aí. Mas que anda segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se é que o amor de Deus habita em nós andamos no Espírito. Será que a luz de Deus habita em nós? Será que o amor de Deus habita em nós? Depende de nós querer. Se nós abrirmos o coração para Deus e dizer, eu recebo o teu amor, o amor de Deus habita em nós. Porque Deus, Ele é amor o tempo todo e dá o seu amor de graça para nós receber esse amor e viver segundo esse amor de Deus. Aí nós vivemos segundo o amor de Deus, segundo a graça de Deus, segundo o Espírito, Espírito de Deus. Quando fala a Bíblia, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que é Espírito de Deus? O que nós entendemos por Espírito de Deus? Espírito de Deus é a força ativa de Deus. Espírito de Deus é a palavra de Deus. Espírito de Deus é Cristo Jesus. Espírito de Deus é o amor de Deus. É a bondade de Deus. É o próprio Deus. Então, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, não está segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Então, vamos fazer de tudo para que o Espírito de Deus habite em nossa vida. Habite em nossos corações, para que nós andamos segundo o Espírito, fazendo bem o tempo todo, praticando a espiritualidade o tempo todo. Porque nós pensamos hoje, estamos com saúde, estamos com vigor, estamos com força, mas um dia nós vamos desencarnar. E para onde irá nossa alma? Aí tem uma palavra que diz na Bíblia Sagrada, que diz bem o seguinte: se hoje pedir a tua alma, aonde passarás a eternidade? Então, o que nós vamos fazer? Vamos praticar o amor de Deus. Vamos praticar a graça de Deus, porque na graça tem oportunidade, tem perdão, dá para consertar o erro, mas na lei não tinha como consertar. Então, cometer um pecado, morreria. E a alma seria levada para lugares ruins, né? Não seria levada ao seio de Abraão. Não seria levado a um lugar bom. Mas a carne seria condenada e a alma também pereceria, né? Teria que enfrentar um longo processo de aprendizado, de ajuda, né? Receber muita ajuda espiritual para poder evoluir e tornar-se a vinha um planeta bom. Mas nós vamos desencarnar um dia. Mas se nós estamos na graça de Deus, estamos no amor de Deus, estamos no Espírito, nós iremos para um lugar bom. Né? Iremos para um planeta bom, para um lugar bom. E aí nós estamos evoluindo a cada dia mais, fazendo bem e vamos continuar trabalhando para fazer o bem. Então vós, porém, não estáis na carne, mas está no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem o que a palavra diz, né? Foi bem explicado, né? Que essa carta de Paulo foi muito bem explicada. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Cristo. Então, se nós não estamos com o amor de Deus em nossa vida, não temos o Espírito de Deus, não temos a força ativa de Deus em nós, não temos a misericórdia de perdoar,
de se perdoar, de melhorar a cada dia mais, nós não somos de Cristo. Porque todo aquele que não confessa Cristo ou não tem Cristo é anticristo, né? Não é dele, né? É bem clara a palavra. Mas para nós sermos de Cristo, nós temos que ter o amor de Deus. Temos que ter a graça de Deus. Temos que aceitar os ensinamentos de Jesus. Aceitar a ajuda de Jesus. E Jesus veio para nos ajudar, para nos levantar, para nos fazer entender aquilo que nós não compreendia. Mas ele abriu nossos olhos. Jesus Cristo abriu a nossa visão, porque nós andávamos como cegos. Não entendia as coisas de Deus. Não entendia as coisas do Espírito. Não entendia o amor de Deus. Não entendia o que fazer. Mas hoje nós entendemos porque Cristo, ele diz na sua palavra, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós não temos o amor de Deus, como podemos ser de Deus? É nós que fizemos a nossa escolha. Não é Deus que nos rejeita. Deus de maneira nenhuma vai rejeitar. Deus nos ama o tempo todo. Deus faz o bem o tempo todo. Deus nos quer o tempo todo, nos busca o tempo todo. Deus está em nós o tempo todo. Mas nós bloqueamos a nossa espiritualidade. E aí acaba sendo um prejuízo, porque aí vem a doença, vem a morte, vem a dificuldade, e vem o karma, né? Porque nós temos que pagar aquilo que nós fizemos. Conforme a nossa ação é uma reação. Então, pagará. Mas se nós tivermos o amor de Deus e pedir perdão, consertar aquilo que nós precisamos consertar, porque ainda nós não estamos perfeitos, mas um dia nós vamos chegar à perfeição em Cristo Jesus. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo, chegaremos à perfeição, à evolução completa da nossa vida. Vamos ler o versículo 10 para nos encerrar. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, diz o versículo, se Cristo está em vós, se Cristo está em nós, na verdade o nosso corpo está morto. Não praticamos. O que quer dizer corpo está morto? Não é que nós desencarnamos, é que está morto para o pecado, para as coisas ruins. Nós não temos o nosso corpo ativo para fazer aquilo que é errado, para praticar o mal, para praticar injustiça, praticar coisas erradas. Nosso corpo está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Praticando a justiça, praticando o amor de Deus, praticando as coisas boas da carne, praticando as coisas boas do Espírito, cuidando do nosso corpo, da alimentação, crendo que Jesus Cristo pode nos ajudar e muito, né, nos seus ensinamentos. Jesus é bem mais evoluído que nós, muito maior que nós. Então precisamos da ajuda de Cristo, precisamos da sua graça. Então ele trouxe a graça para diferenciar o que é a graça da lei. A lei não tinha saída. A lei tinha que obedecer toda a lei, ou senão seria condenado. Mas hoje nós temos a graça de Cristo. E pela graça de Cristo, se nós pecarmos, temos um advogado que intercede por nós diante de Deus, que é Cristo Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Então nós devemos aceitar a palavra de Deus, crer na iluminação, crer no amor de Deus, crer em Cristo Jesus, que Jesus pode fazer muito mais do que nós imaginamos por nós. Deus pode fazer muito mais por nós do que nós imaginamos. Então vamos guardar a fé, guardar o amor em Deus e estar na graça. Nós temos oportunidade hoje de mudar nossa vida, de receber o perdão, de mudar, de perdoar e de ser praticante do Espírito e da justiça de Deus. Quero ficar por aqui, nesse capítulo, entregando a vós essa mensagem. Fique com a paz do Mestre. Até mais.